prazer falar sobre esse tema. Eu fico extremamente grato pelo convite, né, e agradeço a todos da casa pela confiança, né, porque eu sou muito nova aqui, apesar de estudar o Espiritismo há certo tempo, sou muito nova na casa. Então, você chamar uma pessoa nova, né, assim, eu acho que significa confiança, e eu fiquei extremamente honrada com essa confiança, né, e espero atender as expectativas de vocês. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre transição planetária e de um ponto de vista, porque esse assunto, transição planetária, é muito extenso. Então, como o nosso tempo é muito curto, eu vou dar um enfoque sobre o auxílio cósmico, em especial os extraterrestres, né? Como é que eles estão agindo ultimamente, quais são os contatos que eles estão tendo conosco e qual a importância disso dentro do movimento espírita. Bom, então eu vou falar um pouquinho do universo, né? A gente sabe que o Espiritismo, um pé do Espiritismo é a ciência, então a gente não pode, né, mascarar o que a ciência diz. Então, se a gente olhar esse quadro, e vocês estão vendo que cada pontinho desse, aí você fala, eita, Gi, cada pontinho desse é uma estrela, isso é um céu estrelado? Não, isso é o universo. E cada pontinho desse é uma galáxia. Né? Dentro de cada galáxia nós temos bilhões, né, e outros trilhões de planetas, né, de estrelas. Então, se a gente for ver pelo lado da ciência, isso aqui é um resumão, né? Aqui é a foto da nossa Via Láctea. Então, aquele pontinho que vocês viram lá do universo é esse pontinho aqui, que é a nossa Via Láctea. Ele tem esse nome de Láctea, que vem de leite, de leitoso, por conta da coloração esbranquiçada, né, da nossa Via Láctea. Então, dentro da nossa Via Láctea, nós temos 8 bilhões de terras. E o universo, de acordo, né, com os pesquisadores da Inglaterra, é formado por 2 trilhões de galáxias. Então você imagina, se uma galáxia contém bilhões de planetas, né, nós temos trilhões de galáxias, quantos planetas nós temos no universo? Então é um número tão grande, tão grande, tão grande que a gente não consegue mensurar. E por isso vem as perguntas, né? Estamos sós? Então, por que Deus faria um universo tão grande, com tantas galáxias, com tantos planetas, sendo que somente a Terra, esse pequenininho planeta dentro do universo, ele seria habitado? Então, essa é a primeira pergunta. Então, nós seríamos os únicos? E se você for ver do ponto de vista moral, nós somos os únicos e somos uma raça extremamente antiética, sem moral, quando eu estou falando de um todo. Não é assim? Então, será que nós somos, além de sermos os únicos, nós somos ainda antiéticos e sem moral? Por que Deus faria isso? Né? Sem ética e os únicos do universo. Então, aí, a resposta é não, e eu vou me ter as duas comprovações dessa resposta não. A comprovação espiritual através de 2 referências que sempre foram importantes no ser do espírito, no espiritismo. Não existe mais importantes, né, que na minha opinião são os grandes 2 nomes ícones. Então eu vou justificar que existem seres em outros planetas através de Allan Kardec e de Chico Xavier. Essa é a primeira parte da nossa conversa. A segunda parte da nossa conversa eu vou comprovar que existe vida fora do planeta pelo lado da ciência, porque o espiritismo também é ciência, né? E a gente não pode deixar de lado as descobertas que a ciência tem feito. Então, essas 2 justificativas da nossa resposta. Então, a primeira é espiritual. Então, Allan Kardec, ele faz, os espíritos, né, respondem 22 perguntas sobre vida em outros planetas no livro dos Espíritos. Então, nós temos 22 perguntas, né, que foi feita pelo Espírito da Verdade. Então, no livro dos Espíritos, né, em 1857, ele foi lançado, temos aqui 55 da pergunta 55 a pergunta 58, voltadas especificamente para esse assunto. Então, já começa, no primeiro livro de Allan Kardec, já começa a se falar de vidas em outros planetas. E na Revista Espírita, um artigo por mês na Revista Espírita sobre o tema. E aqui eu chamo a atenção sobre essa revista. Muitos espíritas não leem a Revista Espírita, que era um complemento das obras de Allan Kardec. E tem muita informação lá, né? Muita informação que a gente acaba perdendo. Então, às vezes, a gente dá preferência a ler romances, e deixa de ler uma referência muito importante do Espiritismo, que são as revistas espíritas.
Então a revista Espírita é dedicada a um artigo por mês sobre a vida em outros planetas, né? Então um tema que foi bastante discutido, tem muito material só de Allan Kardec para a gente avaliar. Então eu peguei uma dessas perguntas, olha lá. No Livro dos Espíritos, a pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Então todos são habitados? A resposta é sim, todos são habitados. E o homem está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou, criou o universo só para eles. Então, Allan Kardec fala, o Espírito da Verdade responde a Allan Kardec, que quem achar que nós somos os únicos, que isso é orgulho e vaidade, que acha que o mundo, o universo é todo nosso e que não existe vida fora do universo. Então essa pergunta, ela deixa bem claro para a gente, né? E às vezes o meio espírita, né, ele tem criticado casas espíritas que trabalham com extraterrestre. E eu fui visitar uma casa lá em São Paulo, né? A gente faz um trabalho com extraterrestre lá aqui na universidade. Eu sou professor da universidade de curso de veterinária e a gente trabalha com eles. E eu fui visitar essa casa espírita que trabalha com extraterrestre. E eles fazem um trabalho lindo lá. E muitos do próprio espiritismo criticam, né? Só querem trabalhar com a espiritualidade desencarnada. E os extraterrestres estão encarnados e podem ajudar a gente, né, de uma outra forma. E aí vem o comentário de Allan Kardec, né? Ele faz, o Espírito da Verdade responde e Kardec faz um comentário. Não acreditar nessas vidas seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então aqueles bilhões, trilhões de planetas e galáxias que a gente viu, seria inútil. E por que Deus fez, né, tantos planetas de forma inútil? Então esse é o grande questionamento e a grande importância que tem no primeiro livro de Kardec, que já aborda sobre esse tema. Bom, e continuando, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que já é outro livro que Kardec publica, no capítulo 3 ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai, que é uma frase de Jesus, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. O que a gente interpreta como essa frase, há muitas moradas? Quer dizer que há muitos planetas, que há muitas vidas, que há muitos locais onde são habitados essas moradas. E o Evangelho então traz esses assuntos aqui que são discutidos no capítulo 3, né, no início do Evangelho. Então o que ele fala? Diferentes categorias de mundos habitados. Mundos habitados. Então a gente começa a reparar que são vários mundos e que esses mundos são habitados. Então ele começa a falar da diferença dos planetas, né? E aí ele fala dos mundos de expiação e provas, dos mundos inferiores, dos regeneradores e a progressão dos mundos. Então, resumidamente, o que fala do Evangelho é isso daqui, tá? A fonte é o Evangelho. Isso aqui eu não estou tirando coisa da minha cabeça. A gente está falando de Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui são os ciclos evolutivos dos planetas. O planeta começa com o primitivo, porque a gente pensa que a evolução é somente do ser humano. Mas a evolução não é só do ser humano, a evolução é do planeta também. Porque para você abrigar seres de luz, o planeta precisa ter uma psicosfera, né, proporcional àquele ser de luz. Então, por exemplo, para Jesus vir até a Terra, ele teve que mudar o padrão vibratório dele, teve, né, que diminuir. E dizem, né, que só uma parte de Jesus veio para cá. Porque ele é um espírito tão grandioso que ele não conseguiria habitar esse planeta, que é grosseiro, tem uma psicosfera densa, principalmente na época que Jesus veio, né, onde as pessoas tinham ainda essa mentalidade um pouco mais primitiva mesmo. Então, a gente percebe que o mundo primitivo ele vai albergar aqueles espíritos inferiores, aqueles espíritos que estão em processo de evolução. Depois vem o planeta de provas e expiação, que é onde nós estamos, né? Esse segundo estágio, que é onde a Terra está na atualidade. Então o planeta passa por um processo de transição, vai para o processo de regeneração. E qual que é a diferença? Aqui são seres primitivos, onde o mal, ou seria a inexperiência, né? A involução, ela é 100%. Aqui, expiação e prova significa o quê? Que o mal ele começa a diminuir e o bem começa a aumentar. Entretanto,
no planeta de prosperação, o mal ele é maior do que o bem. No planeta de regeneração, inverte, né? O bem é muito maior do que o mal quase não existe. Então não existem doenças quando tem um planeta de regeneração plena, não existem doenças, não existem expiações, só existe, né, totalmente diferente do planeta de prosperações, onde os seres já são um pouco mais iluminados, entretanto são encarnados também. O planeta feliz, que aqui já não tem mais corpo físico, não precisa encarnar, caracteriza esse planeta é a bondade, né? E o planeta puro, que seria o último grau, de acordo com o capítulo 3. Bom, então nesse processo, a Terra está passando, né, por essa transição aqui, tá? Então, vou falar um pouquinho mais da Sheiliana. A Sheiliana é uma extraterrestre que tem aparecido muito através de uma médium lá de São Paulo, que é a Mônica Medeiros. A Sheiliana é uma extraterrestre desse planeta de regeneração. É um ser superior, né, desse planeta já, o planeta dela é de regeneração plena. E ela vem através da Mônica, lá na Casa do Consolador, vou falar dela um pouquinho mais para frente. E ela vem, e uma das missões desse pessoal, né, que está nos ajudando, é justamente passar por esse período de transição entre o planeta de expiação e provas para o planeta de regeneração. Então, o que está acontecendo com a Terra hoje? Né? Se você ver por um olho pessimista, você vai ver que muita coisa ruim está acontecendo, tragédias, né, a política aí. Então a gente vê que muita coisa ruim. Mas se você for olhar com outro olho mais otimista, você vai ver que muita coisa mudou, e muita coisa mudou para melhor. Então, os extraterrestres estão vindo nos ajudar de maneira bem sutil desde o ano de 2000. Eles começaram a vir um pouco mais com frequência, né? A ponto da gente ter no YouTube, né, essa Mônica Medeiros, vou mostrar para vocês, palestras da própria extraterrestre através da transmentação de uma médium, e eles não usam mediunidade especificamente para isso, né? E ela dá a palestra como se fosse a própria extraterrestre estivesse em pessoa aqui falando. Então ela fala como é a vida do planeta dela, ela fala e dá conselhos e responde as dúvidas, né, da plateia. Então, a partir dessa data, 20 de julho de 1969, que o homem pisa a Lua e o homem começa então a desenvolver a bomba atômica nuclear, as armas, né, de destruição em massa, as potências angélicas, né, do universo se reuniram, porque a partir desse momento o ser humano ele passou a ser perigoso para, né, todo o universo. Porque se a gente detém o poder de destruição em massa nuclear, a gente passa a ser perigo não só para a Terra, mas a gente passa a ser perigo para toda a galáxia. Então seres de outros planetas se reuniram, né, daqueles planetas que vocês viram felizes, junto com Jesus, que é o governador da Terra, e deram uma moratória para a Terra de 50 anos a partir dessa data, né, de 20 de julho de 1969. Então, como é que eu estou falando isso? Então, a grande referência que nós temos, e aí eu saio de Allan Kardec para entrar, né, em Chico Xavier, é nesse programa Pinga Fogo. Se vocês não viram esse programa, seria muito interessante, no YouTube tem, são 2 programas diferentes, né, um aconteceu no início de 71, e o outro foi mais para o final de 71. Agora, vocês imaginem, quando a gente fala de extraterrestre para espírita, né, geralmente o povo joga pedra. E quando a gente fala de espiritismo para ufólogos, geralmente o pessoal também não gosta. Agora, você imagina, Chico Xavier, em 1971, em rede nacional, na TV Tupi, que é a TV de maior audiência e que era a Globo de hoje, de maneira internacional, porque isso não passou só no Brasil, uma pessoa em 1971 falar que existe vida em outros planetas e que essa vida poderá nos ajudar num momento de transição. Né? Chico Xavier falou isso. Nesse programa está lá ao vivo, está gravado, as palavras dele mesmo, ele falando sobre isso. Né? Então, nesse programa, o que ele respondeu? Então, teve uma pergunta, a plateia perguntava, as pessoas que estavam assistindo perguntavam, e essa foi a pergunta. Você acredita que na nossa atual civilização, o homem possa entrar em contato com civilizações de outros planetas? Né? E ele começa então a responder, essa aqui é apenas uma parte, porque tem aí reticências, né? A resposta de Chico começa assim: se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, podemos esperar realizações extraordinárias.
Então, a partir do momento que nós chegamos à Lua, e a partir do momento que temos a bomba atômica, nós somos um perigo para a nossa galáxia, né? E aí, as potências angélicas se reuniram e deram uma moratória de 50 anos a partir da data que o homem pisou a Lua. Então, essa moratória de 50 anos, né, se a gente for fazer os cálculos, se a gente for fazer os cálculos, 20 de julho de 1969, com 50 anos, dá 20 de julho de 2019, que é exatamente esse 20 de julho desse ano. Aí as pessoas confundem um pouco essa questão da moratória, né? Acha que a partir dessa data o planeta, pum, regenerou, né? Que a partir dessa data os nossos problemas serão resolvidos. Mas não é assim. Essa é a moratória. Vai acabar a moratória e vai se iniciar o processo de regeneração, que a gente vai falar de datas aqui, né? Mas que é até na literatura e que é muito falado pelos extraterrestres também, né? E a gente vai ver que quando completar 200 anos da doutrina espírita, que o nosso processo de regeneração provavelmente vai terminar em 2052. Né? Então, é um processo que inicia em 2019 e termina em 2052. Então, você percebe que é um longo trajeto a partir da moratória e que faz, né, um período de extrema importância que a gente está passando agora. Então, ele continua, Chico Xavier, né? As armas nucleares e principalmente a degradação da natureza. Então, se a gente começar a degradar a natureza, como a gente está fazendo agora, e os extraterrestres, eles são muito assim, eles se preocupam muito com a natureza, e eles vêm ensinar a gente, né? Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa aqui, quantas pessoas daqui fazem reciclagem de lixo em casa? Né? Reciclagem não, separação do lixo, coleta seletiva. Então, na casa de alguém aqui, tem 3 lixos: lixo orgânico, lixo de papel e lixo de plástico. Né? Se eu for fazer uma pesquisa aqui, a grande minoria tem coleta seletiva na própria casa. Então, assim, são coisas que na natureza, né, a gente pode ajudar o planeta nesse sentido, e são pequenas atitudes que o todo faz a diferença. Então, o que a gente está fazendo, a gente julga muito, né, e com razão, das indústrias, né, que devastam a natureza. A pergunta é: o que você está fazendo para reverter isso? O que você está fazendo para ajudar isso? Então, às vezes, um simples fechar, quando está lavando o cabelo, a gente fecha a água para escapuar. Isso é uma medida simples, mas que economiza água. Se todo mundo fizer juntos, isso melhora. Então, a gente tem que parar de se preocupar, né, com a corrupção da política e tentar se preocupar com a nossa corrupção. E assim é com a natureza. A gente fica, né, falando mal das indústrias, do desenvolvimento, do desmatamento, e não faz nada para poder ajudar essa natureza que está aí pedindo socorro. Então, Chico continua falando que o século XX foi o século da tecnologia. Né? Então, no século XX, a gente vê um crescimento gigantesco. Se você for parar para pensar, se você voltar 100 anos atrás, né, a gente vai ver que tudo mudou. Se você pegar uma pessoa que viveu há 100 anos atrás e colocar no mundo hoje, ela não sabe se virar sozinha com a tecnologia que a gente tem disponível hoje. E se você pegar esses mesmos 100 anos, se você pegar 200 anos para trás, esse mesmo 100 anos para trás, não houve essa evolução toda. Né? Então, se a gente pegar 200 anos para trás, esses 100 anos, né, de 200 a 100, quase não houve evolução. Agora, desses 100 anos até os dias de hoje, foi uma evolução, um salto gigantesco. Então, tecnologicamente, a gente está andando muito bem. Agora, moralmente, não. E aí, o século XXI, então, vai ser o século das artes e da espiritualidade. Então, vai modificar. Nós já crescemos muito em intelectual, crescemos em tecnologia, agora a gente precisa crescer em espiritualidade e moral. E é isso que os extraterrestres vêm fazer para a gente. Vem ajudar a gente a crescer nesse sentido agora, né, trazendo essas informações. E aí, se a gente não entrar numa guerra de extermínio, nós seremos aptos a entrar em contato com outras civilizações do universo. Esse texto aqui, pessoal, são palavras de Chico Xavier. Eu estava escutando o vídeo e digitando os slides, tá? Para não dizer que eu que estou inventando as coisas, né? E que a comunicação com outros seres e planetas da nossa galáxia. Então, olha o que Chico está falando. Se até, né, a data de 2019 a gente não entrar numa guerra de extermínio, que provavelmente a gente não vai entrar, apesar dos acontecimentos que estão, né, ultimamente acontecendo, eu acho que isso faz parte de um processo de transição, de um processo de mudança. Eu não acredito, né, mas quem sou eu?
Mas assim, se a gente está no final da nossa moratória, Chico disse que a gente vai ter, entrar em contato com outras civilizações. E isso já está acontecendo. Então, do ano 2000 para cá, a gente já está tendo, né, uma invasão, entre aspas, de extraterrestres iluminados dos planetas de regeneração. Eu vou falar um pouquinho mais no final, que tem a galera do mal também, que a gente tem que tomar cuidado, né? Bom, e segundo o livro de Chico Xavier que publicou, Chico Xavier publicou 491 livros. No segundo livro dele, ele relata, né, a mãe dele, falecida, volta e psicografa o segundo livro de Chico Xavier, Cartas de uma Mãe. Né? Não sei das pessoas aqui quem leu esse livro, mas esse livro foi psicografado por Chico Xavier da mãe dele, e a mãe dele pediu solicitação para o mentor dela ir para outro planeta para conhecer uma outra civilização. E ela conta nesse livro, né, a mãe de Chico. Então a gente tem uma referência, pessoal, extremamente segura da vida em outros planetas. Né? Então o que a mãe de Chico conta? Que ela foi visitar esse outro planeta, no caso foi Saturno, né? E chegando lá, ela conta, né, do desencarne dela, chegando no mundo espiritual, contato com os mentores espirituais, e ela vai então visitar outros planetas. Então, ela relata a vida em Saturno, que é um planeta feliz. Lembra aquela sequência que eu mostrei para vocês? Saturno não tem mais seres encarnados, é um planeta feliz, um planeta totalmente evoluído, e os seres que habitam lá são totalmente evoluídos. Então, o que a mãe de Chico traz para a gente no segundo livro dele de psicografia, falando sobre vida em outros planetas? Então, ela fala e relata que os habitantes de Saturno são seres diferentes e estranhos, nada tendo de comum com os nossos humanos, porém, altamente dotados de inteligência e sabedoria, extremamente evoluídos, com máxima mediunidade, e relata então como é a civilização lá. Então, quem tiver curiosidade, vale a pena. Eu sou fascinado por esse assunto, né? Inclusive, estou querendo mudar de profissão, sou veterinária e estou fazendo astrofísica pela Federal do Paraná, à distância, né? E eu estou assim, me apaixonando cada vez mais por esse assunto, e eu acho, né, que se vocês começarem também a estudar, vocês vão ver que é um assunto extremamente fascinante. E eu estou juntando as duas coisas, né? A parte científica com a parte espiritual, e cada vez que eu estudo mais, eu tenho mais vontade de estudar. É uma coisa extremamente incrível. Então, se você, né, se diz espírita, se você segue a doutrina, se você estuda a doutrina, você não pode dizer que a doutrina não considera vida em outros planetas e que esses seres podem nos ajudar. Seres encarnados. Então, toda vez que a gente está aqui no centro, que a gente está numa reunião mediúnica, a gente leva em consideração o auxílio, né, do pessoal desencarnado. E isso é o natural. Mas a gente tem que começar a pensar que esses irmãos encarnados também estão presentes, né? Inclusive hoje a gente faz sempre uma mentalização da Sheriana, que é extraterrestre do mundo regenerado, e sempre, né, nas palestras que a gente vai falar sobre isso, ela está presente, né? Então, fica comprovado, pessoal, por Allan Kardec e por Chico Xavier, que existe vida em outros planetas, sim, seja essa vida encarnada ou seja não encarnada. Bom, então, aí vocês perguntam, ué Gisele, então por que esses extraterrestres, já que eles querem tanto nos ajudar, por que eles não fazem contato em massa? Por que eles não descem aqui na Terra e falam, cheguei? Né? Simplesmente porque nós não temos maturidade para isso. Né? Eu tenho contato com extraterrestre, eu sou contatado, mas em desdobramento, não fisicamente. Eu acho que apesar de eu estudo, já tenho tempo, eu gosto muito desse assunto, estou fazendo astrofísica, mas se eu ver um extraterrestre na minha frente, eu acho que eu caio duro. Porque a gente não tem maturidade para isso. A gente sabe que existe, mas não tem maturidade para isso. Eu estou falando por mim. Né? Então, pessoal, se a gente vê alguma coisa estranha, a nossa tendência é o quê? É matar. Se entra um bicho estranho na sua casa, a tendência é você matar esse bicho. Então, se os extraterrestres baixam aqui, seria, né, uma guerra de extermínio. A população ia atacar esses extraterrestres. E então nós não temos maturidade para isso. Né? Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão comendo pela beirada. Eles estão vindo desde 2000, tendo contato com casas espíritas. Eu ia trazer as estatísticas que eles falaram, né, que tem, eles já trouxeram para a gente quantos centros espíritas que eles estão atuando, com poder de cura, inclusive, né, então seria um trabalho interessante para quinta-feira.
né? A gente tem a presença deles aqui. No centro que me assessora lá em São Paulo, eles atendem 7 mil pessoas por mês, fazendo curas com extraterrestres, 7 mil por mês. Não só com extraterrestres, né? Mas tem todo o trabalho mediúnico que a casa desenvolve. E então, a Sheliana, ela disse que é uma extraterrestre daquele planeta que eu disse para vocês de regeneração. O planeta delas é um planeta de regeneração plena. Eles já são super evoluídos nesse sentido. E eles começam então a sair do planeta deles e ir em direção ao planeta de procriação para poder auxiliar esse pessoal a progredir, né, moralmente. Então a Sheliana é uma dessas terrestres. Então, se você digitar no YouTube Sheliana, você vai ver que existe muita informação que ela vem para nos passar. E aí vem a grande pergunta: mas Gisele, como você sabe que essas informações são autênticas, que essas informações são confiáveis? Como você vai acreditando em qualquer ser que aparece falando que é de outro planeta que vai ajudar vocês a evoluir? Né? Essa é a grande pergunta. E a resposta é uma frase que Jesus disse, que você conhece uma árvore boa pelos seus frutos. Então lá no Centro Espírita, eles têm 13 anos, se não me engano, 9 anos de atendimento fraterno com extraterrestre, atendendo 7 mil pessoas por mês, com resultados fantásticos de curas, né? E não só de curas, com acompanhamento psicológico e espiritual das pessoas, com atendimento fraterno. Além disso, o que foi que me chamou a atenção, a priori, né? Foi que eles têm um trabalho lindo com os animais. Eles resgatam animais de rua, eles dão toneladas de ração para esses animais, eles cuidam dos animais, né? Então a gente não pode. E outra coisa que reforça isso é que a extraterrestre ela chama de kardecista, né? Porque as pessoas, os seres evoluídos, eles não têm religião, porque eles são universalistas. Eles não se preocupam em ter religião, porque religião é coisa do homem. Então eles falam kardecista, né? Não falam espiritismo, eles acreditam muito no que Kardec. Então, se você tem um ser, né, que fala que é de luz, e você vê os frutos da casa, e você vê que o que está pautado a sua fala é um kardecismo, então a gente chega à conclusão que realmente, né, são seres mais evoluídos. E que esse contato então seria em 2025. Então de 2019 a 2025, os extraterrestres estão preparando essa vinda. Aos poucos, então com uma palestra hoje, vocês já estão, né, com a sementinha implantada na cabeça de vocês sobre esse assunto. E eu vou em outro lugar, vou falando, as pessoas vão sendo ativadas, as pessoas vão sendo abduzidas e vão sendo contatadas. Então muitos de vocês que estão aqui, vocês podem ser ou contatados ou abduzidos e vocês não sabem, porque a memória ela é apagada da cabeça das pessoas, né? E, por exemplo, no meu caso, que eu sou contatado, às vezes em desdobramento eu vou até eles, às vezes quando eu volto eu tenho uma pequena lembrança do que aconteceu, mas eu não tenho lembrança 100% porque eles não permitem que você lembre tudo. Mas às vezes alguma coisa eu lembro e eu pergunto para eles e realmente isso aconteceu, não foi sono. E a gente sabe que o nosso perispírito ele sai do corpo no sono, né, e vai viver em outros ambientes, inclusive com eles também, né? Bom, então, em 2057, completaria o nosso processo de regeneração, de acordo com Emmanuel, tá? Então, naquela entrevista, né, que Chico deu, os extraterrestres também falam muito isso, essa data, 2057, ela completa 200 anos da codificação espírita. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que o planeta começou o seu processo de regeneração em 2019. O planeta começou o seu processo de regeneração com Allan Kardec, né? E aí foi o pontapé inicial e foi perdurando. Tanto é que o século XX cresceu muito, evoluiu demais a tecnologia, né? E agora a gente está correndo atrás dos prejuízos para tentar evoluir moralmente e espiritualmente. E por que nós estamos passando por isso? Porque mudanças geram turbulências. Isso é natural desse processo. Então, pessoal, a notícia ruim é a notícia que vende. A notícia boa não vende nada. Então, se você liga a televisão, você vai ver só desgraça. Então, é uma falsa impressão de que tudo está ruim. Mas não está. Se você for ver, né, se você for fazer um jornal nacional, por exemplo, e se você tivesse as notícias sendo abordadas de uma maneira diferenciada, você ia ver que está acontecendo muita coisa boa. E uma coisa ótima que está acontecendo, pelo menos do meu ponto de vista, é a vinda desses seres para nos auxiliar. Porém, para você trabalhar com esses seres, você tem que ter disponibilidade, você tem que se dispor a isso. Muita gente quer trabalhar com a espiritualidade, mas não tem bom comportamento, não é assim?
né? Eu quero ser médico, eu quero trabalhar com espiritualidade, mas não faz por onde, não é assim? Com eles também é a mesma coisa. Eles não exigem né, que você seja um santo, uma pessoa, não. Mas que você queira, que você tenha disposição para isso. E no último slide eu vou né, falar o que esses seres eles estão nos indicando fazer. Bom, então essa daqui é a Mônica Medeiros. Então se você digitar palestra da extraterrestre Sheliana, essa é a Mônica que me assessora. Então ela é uma médium, só que ela não usa a mediunidade dela para isso. Na verdade, ela é uma abduzida, desde os 5 anos de idade ela vai para naves. E ela conta, né, que ela é abduzida e ia contar para os pais que estavam dentro da nave e tudo isso, e os pais falavam assim, mas você está sonhando demais, essa menina levou no psicólogo, aquela coisa toda, e os pais nunca acreditavam. Ela resolveu parar de falar. Não vou falar mais. E aí, quando foi com uma certa idade, a extraterrestre veio fisicamente na casa dela. Ela sabe que estava fisicamente porque a gata dela enrolou o rabo na perna da extraterrestre. Ela falou, nossa, isso é inadmissível. E ela falou, eu tenho uma proposta de trabalho para você. E ela já era abduzida desde os 5 anos de idade. Ela não se espantou com aquilo, né? Porque ela ia para a nave, ela ficava como criança, ela aprendia, ela viu a terra de dentro da nave. Isso pode parecer loucura, mas não é. E a extraterrestre foi na casa dela. E a gata se enrolou e ela viu, nossa, ela está fisicamente aqui. E a extraterrestre falou, saudações, eu tenho uma proposta de trabalho para você. Ela falou, qual é? É você levar o nosso trabalho dos extraterrestres para o centro espírita que você preside. Ela é presidente do centro espírita. E ela levou, falou, pessoal, a partir de hoje nós vamos trabalhar com extraterrestre. Metade das pessoas que estavam lá abandonaram o centro, a outra metade ficou, e hoje eles têm um trabalho lindo, né, com esses seres aí. Então, quem quiser, pessoal, eu sou apaixonada por essa palestra. Apaixonada, tá? Tem, acho que 3 versões dela, do ano de 2017, 2016, ou 2015, 2018 e agora 2017 e 2018. Eu fiquei encantado, porque essa médium, ela faz um processo de transmentalização. É uma viagem astral, que eles têm tecnologia para isso. Quando a gente dorme, nossos perispíritos não saem. Como eles são super evoluídos, eles têm um cordão de prata extremamente flexível. E eles conseguem projetar a mente de um encarnado, um planeta, para outro planeta. Isso se chama viagem astral. Então a mente do extraterrestre toma conta da mente, não encarna, não entra dentro, não faz nada disso. É totalmente diferente o processo de comunicação do extraterrestre, porque ele está encarnado. Não pode ser igual do espírito, porque o espírito está desencarnado, né? Então, há uma transmentalização. A extraterrestre toma conta da mente, através das glândulas pineal e tudo, e utiliza. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Foi feito um exame nela quando ela estava transmentalizando. E aí, a função, né, o aparelho acusou a atividade neurológica dessa pessoa como perto da morte. E aí o médico neurologista pegou o exame de quem que essa pessoa faleceu, né? Falou, não, é minha. Deu o exame. Falou, não, mentira. Isso não é seu exame, não. Aqui está mostrando que a pessoa faleceu, porque a atividade neuronal aqui é tão intensa que uma pessoa com convulsão tem essa atividade neuronal. Isso foi feito cientificamente. Ela entrou no aparelho, transmentalizou, o aparelho acusou, né, altíssima função neuronal. Praticamente uma pessoa que está morrendo com convulsão, certo? Então isso cientificamente é comprovado através desses exames e isso acontece. E ela dá a palestra, 1h30 de palestra. Agora você imagina, ó, eu me arrepio toda falando sobre isso. Você imagina uma extraterrestre de um planeta super evoluído vindo para a gente para nos dar notícias e nos guiar e responder perguntas sobre dúvidas que nós temos. Então isso é para mim sensacional. Então é 1h30 de palestra. Ela fala 30 minutos, os primeiros 30 minutos é sobre a vida no planeta dela. Como é a vida no planeta dela. Depois 1 hora de perguntas e respostas. Então tem três versões dessa palestra. E se eu fosse, né, vocês, eu entrava para ver. E a Mônica e a extraterrestre Sheliana é que vem. Eles estão querendo contato em massa com os centros de pessoas, né? Então a gente tem um trabalho com ela interessante. Aqui só uma comparação, né? Em 1451 criticavam muito Cristóvão Colombo, que gastava muito dinheiro com as embarcações,
falando que era coisa inútil, que eles não precisavam fazer isso para descobrir. Então Chico Xavier compara, né, a NASA hoje em dia, que gasta muito dinheiro, né? E Chico fala assim: as despesas serão compensadas com uma humanidade mais pacífica na Terra. Então, eu sempre critiquei a NASA, eu sempre fui revoltado. Eu falei: nossa, a NASA gasta milhões e milhões investindo em pesquisas com o universo, e para que isso? Para que esse gasto todo? Já se sabe que tem os planetas. Então Chico fala, né, nesse programa Pinga Fogo, que esse investimento material e financeiro vai ser totalmente compensado no futuro com uma nação mais pacífica. Mas por que isso? Então Chico ainda complementa: podemos entrar em contato com outras comunidades da galáxia com essa tecnologia, encerrar o período bélico, pois vamos compreender que fazemos parte de uma família universal com um Deus único. E ele completa, né, a sua fala dizendo que nós não vamos ser mais cidadão do planeta, a gente vai ser cidadão do universo. Então é isso que a gente tem que entender. Nós não somos cidadãos do planeta Terra, nós somos do universo. E se o universo está aí desse tamanho, com tantas pessoas habitando o universo, né, se a gente acredita num Deus único e Criador, então são nossos irmãos. Então a gente não é aqui. Essa visão limitada nossa, né, tem que acabar. A gente tem que passar a enxergar, né, o universo de uma maneira diferente, como ele diz. Então, quem quiser saber mais, pessoal, sobre a literatura de vida em outros planetas, assiste o material de Geraldo Lemos. Ele é escritor e orador espírita. Ele tem livros que falam sobre o assunto. E ele foi amigo íntimo de Chico Xavier, né? Então, ele tinha um apelido de Geraldinho. E Chico chamava ele de Geraldinho, então muitas pessoas conhecem como Geraldinho. Então, Geraldo Lemos, ele teve contato com o Chico, e o Chico falava muitas coisas para ele sobre a vida extraterrestre. Inclusive, quem tiver curiosidade, eu não vou contar aqui porque por causa do uso da hora, mas quem tiver curiosidade, assiste uma palestra do Geraldinho, que ele conta que Chico teve contato com o extraterrestre, né? E foi a única vez que Chico teve muito medo, porque foi um extraterrestre do mal. E o extraterrestre chegou perto de Chico, e Chico sentiu um frio. E Emmanuel chegou perto dele e falou: reza. Reza porque a coisa é feia. E Chico começou a rezar, e o extraterrestre chegou pertinho dele pelo vidro do carro, né? Saiu e foi embora. Abduziu uma vaca. Ele falou que pegou uma luz da nave. Isso Chico contando, né? E eu acredito 100% no que Chico fala. Então, saiu uma luz da nave e teve uma vaca, que era noite virou dia, porque a luz era muito forte, e a vaca subiu para cima da nave e eles foram embora. Isso Chico contando, né? Então tem muitas histórias disso. Então, o Geraldo Lemos, ele é uma pessoa que está na interface de extraterrestre, das notícias, da comunicação de Chico conosco, né? Então é uma pessoa que tem muito material e muita sabedoria nesse assunto. Bom, até agora, pessoal, eu falei do espiritismo, né? Vamos falar um pouquinho da ciência, isso é uma parte bem curtinha, que comprova a vida em outros planetas, que já teve aqui na Terra. Então veja, isso aqui é uma marca de uma bota. Isso é um fóssil que foi encontrado na marca de uma bota. Estão observando uma região mais clara nessa bota? Quando a gente aumenta essa região, a gente observa que é um trilobites, um artrópode marinho numa bota. Esse artrópode ele foi extinto há 540 milhões de anos atrás. Como você explicaria isso? Um artrópode fossilizado em uma bota, uma pegada de uma bota, e esse artrópode foi extinto há 540 milhões de anos atrás, né? Não existia nem bactéria aqui, quanto mais homem. Então, o que nós temos? O período paleozoico, né, é um período muito antes do aparecimento do homem na Terra. Então a gente tem, pessoal, uma comprovação científica. Gi, isso é muito relativo. Então vamos achar o martelo, que é o martelo de Kingold, não sei se é assim que fala, né? E a pilha de Bagdá. Então esse martelo aqui, ele foi achado na Escócia, e ele data de 416 a 359 milhões de anos atrás. Isso é ciência, gente. Milhões de anos atrás. Isso não existia nada aqui, né? Não existia nada de seres humanos, de vida. Como é que tem um martelo? E esse martelo não é um martelo qualquer não.
É um martelo todo fundido. E essa liga metálica, forem estudar que liga metálica é essa, não existe na nossa tabela periódica de componentes químicos daqui da Terra. É um material extraterrestre. Tá? E aí também a pilha de Bagdá de 8.000 anos atrás, feita de cerâmica térmica. Cerâmica térmica, uma garrafa térmica, há 8.000 anos antes de Cristo. Como é que tinha uma garrafa térmica de cerâmica térmica há 8.000 anos antes de Cristo? Né? Isso é ciência. Tá? Isso comprova que existiu vida, né, de outros planetas aqui na Terra antes da vinda dos seres humanos. E aqui são as pinturas, 60.000 anos atrás, aborígenes, que é como se fossem os nossos índios, né? São os aborígenes da Austrália, pintando essas figuras aqui, de olhos amendoados, pretos, com um círculo na cabeça em volta. Se você pegar essas pinturas, são iguais. Nós temos vários exemplos disso. Eles pintando de locais diferentes, pintando a mesma figura. Aqui, um quadro da Renascença. A Renascença, ela pintava o que vê. Então nós temos aqui uma pintura e aqui uma nave redonda emitindo luz nesse pessoal. Essa arte, né, é de 1970. E aí esse quadro foi pintando e começou a aparecer então várias pinturas desse jeito. Olha essa pintura aqui. Maria, eu tenho aqui um objeto circular, idêntico a uma nave de disco voador, trazendo a mesma imagem da outra. Olha lá, uma luz batendo aqui e iluminando a cabeça de Maria, né? Que de 1400. Então nós temos pinturas dessa época. O que trazia essas pinturas eram justamente essas naves, essas figuras de luzes caindo do céu, de objetos redondos. Então eles pintavam muito o que viam, né? E eles pintavam o que viam, mas não sabiam o que era. Mas se você for pegar as pinturas, tinham lá. Em quase todas as pinturas a gente tinha escrito isso. Aqui é o mais impressionante. Para quem não conhece, esse aqui é o Sputnik. O Sputnik foi o primeiro satélite produzido na humanidade em 1957. Ele foi produzido em 1957, o Sputnik. E aqui uma pintura de 1600, datada de 1600. Certo? É o quê? Né? Jesus com Deus segurando o Sputnik. Né? Quem falar que não é Sputnik, então tem que me exemplificar alguma coisa que de 1600 tinha que seria idêntico a isso aí. Né? Porque os pesquisadores pesquisando e tudo identificaram que é um Sputnik. Sputnik em 1600? Né? Se ele foi produzido em 1957? Então isso daí era... Eles pintavam o que viam e estavam lá com um satélite na mão. Um satélite na mão. E foi pintado um satélite na mão. Em 1600. Né? Bom, então eu vou falar um pouquinho mais dos nossos irmãos. Existe então, pessoal, dois lados, né? Como existe em toda situação. O lado do bem e o lado do mal. Então existem os extraterrestres, né, dos dois lados. Do lado do bem, que é o comando do bem, são chamados extraterrestres da Confederação. E o do lado do mal é chamado o comando oculto, ou governo oculto. Então qual é a diferença? É em termos de vibração. E aí o que eu vou ter? Os extraterrestres que são ligados ao mal, eles vão tornar e vão se ligar a coisas, né, de baixa categoria. Então, por exemplo, prostituição, drogas, a mídia, o materialismo, o consumismo, o dinheiro. Então, esses extraterrestres, por exemplo, né, a Mônica diz muito isso, que eles utilizam, por exemplo, os grandes cabeças da humanidade na atualidade. Então, por exemplo, presidente dos Estados Unidos, presidente da China. E sabe o que eles fazem? Eles são seres do governo oculto, eles são seres que tiveram uma grande evolução intelectual, mas não tiveram uma evolução moral. Então são como, por exemplo, Hitler, né? Teve uma grande inteligência, eram muito inteligentes, mas não tinham moral. Então esses extraterrestres eles se desenvolveram cientificamente, cresceram demais cientificamente, mas não cresceram moralmente. Então essas abduções que a gente vê, né, que maltrata animais, que arranca a cabeça, que machuca as pessoas, que as pessoas veem machucadas, traumatizadas, elas são abduções geralmente do governo oculto, que fazem pactos. Então, o tráfico de drogas, né, a prostituição, tudo que eles têm ligado ao mal, eles geralmente estão assessorando essas pessoas. E dizem, né, a Mônica Medeiros confirma isso,
que esses extraterrestres têm pactos com os presidentes das grandes potências mundiais. Eles levam tecnologia para eles, em compensação eles fazem o que eles mandam, né? Eles seguem eles. Bom, só que essa galera, graças a Deus, elas são a minoria. E graças a Deus esse processo de regeneração está vindo através da confederação, que é o comando do bem. Então a confederação está atuando em centros espíritas, desde o ano de 2000 para cá, e estão vindo, né, trazendo essas informações para a gente. Então aqui só um exemplo que eu coloquei, as raças que tem hoje, né, os nibiruanos, nós temos vários tipos de raças, os greys, que geralmente são os olhos amendoados e acinzentados. Então tem várias, e tem os humanoides, né, que são pessoas como nós, mas que exibem extrema beleza, que geralmente a beleza está associada à evolução, né, com esses seres. Então nós temos vários tipos e várias raças. E dessas raças nós temos os evoluídos e os não evoluídos, que trazem, né, essas características. Bom, então o que nós temos que os extraterrestres começam a nos ensinar? Que esse processo de transição, a gente tem que mudar o ser humano também, porque se o ser humano não mudar, não vai haver transição e não vai haver evolução. Então, qual o primeiro passo para que essas raças mudem, para que o ser humano mude e que o planeta possa evoluir para a regeneração? É a vinda de seres evoluídos, né? Assim como houve os exilados de Capela aqui na Terra. Capela era um planeta que estava passando pelo mesmo processo, e os espíritos que estavam lá, que não condiziam com o processo evolutivo do planeta, foram exilados aqui para a Terra. Está acontecendo a mesma coisa. Por exemplo, um umbral grosso já está sendo limpo daqui da Terra, né? Os espíritos já estão sendo expulsos daqui da Terra do umbral grosso para ir ajudar em planetas primitivos. Então, o que começou a haver desde a década de 80? Começaram a encarnar aqui no planeta Terra as crianças índico, que são crianças especiais. Então, desde a década de 80, essas crianças exibem uma inteligência muito grande. Elas são confundidas com pessoas hiperativas, crianças hiperativas, e às vezes são diagnosticadas com TDA, né, transtorno do déficit de atenção, ou TDAH, transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade. Então essas crianças, elas são tão hiperativas por conta da inteligência dela, que elas têm que fazer, que acabam sendo confundidas assim e mal interpretadas. E aí, além da inteligência delas, elas exibem também uma certa rebeldia, que pode parecer uma coisa negativa, mas que na verdade não é, porque elas não aceitam nenhuma ordem sem você dizer para ela para que serve. Então, se você fala para ela, fica aí na fila do banco, para ela é uma tortura ficar na fila do banco, porque elas são extremamente inquietas e ela acha que ficar na fila do banco, ela não está ajudando em nada o planeta. Então elas precisam fazer algo melhor, algo mais produtivo, e saem da fila do banco. Aí você fala, que menina rebelde, fica aí na fila do banco, ela não consegue fazer isso. Você dá um tricô para uma criança índigo fazer, ela não consegue, porque ela não consegue prestar atenção em uma coisa só por muito tempo. Ela logo larga e já quer fazer outras coisas, elas fazem uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Porque são crianças especiais. E essas crianças, elas estão vindo para poder nos ajudar a impulsionar a humanidade desde a década de 80 para cá, né? Entretanto, pessoal, aqui a gente tem que fazer, né, uma observação. Se você não tratar essa rebeldia, se você não domar essa rebeldia, eles podem virar para o lado do mal, né? Então essas crianças índigos, elas podem ir para as drogas, para a prostituição e serem, né, pessoas extremamente inteligentes, mas para o lado do mal. Então os pais precisam ter muito cuidado com essas crianças na forma de educar esses meninos, né? E são competitivas e líderes natos. Aqui eu fiz um resumo, tem uma literatura da Mônica mesmo, essa Mônica que eu mostrei para vocês na foto. Ela tem um livro chamado Nova Terra, que fala justamente das crianças índigos, e vem mais para frente as crianças cristais. As cristais, então, elas são mais evoluídas ainda. Esse nome índigo e cristal vem da áurea dessas crianças. Então, as índigo é uma planta da Índia e que tem uma tonalidade azul. Então, a áurea dessas crianças são azuis, né? E quem consegue ver, você vê um contorno bem azul. E a cristal é luz. Então, as crianças cristais, elas são mais evoluídas ainda do que os índigos. E elas vieram sempre existiram aqui na Terra, né?
mas elas vieram com mais frequência a partir do ano 2000. Né? Então elas estão vindo encarnar. E o que caracteriza, vem das Pleiades e de Órion, né? Principalmente que são outros países, e eles vêm em missão. Então os cristais, eles não são exilados. Os cristais vêm em missão para ajudar a gente nesse processo de transição. Então o que eles têm de característica? Consciência expandida. No planeta deles, a comunicação é transmental, não é falada. Né? Então eles não conseguem, por exemplo, são crianças que falam muito tarde. Geralmente com 4, 5 anos a criança não fala. São travadas, porque no planeta delas eles conversam através da mente. Então elas não conseguem, né, muito essa habilidade de falar e podem demorar a falar, o que é natural para essas crianças. Elas são pacificadoras e felizes. Então se tem uma briga na família, quando essa criança chega, ela consegue pacificar essa briga. E as pessoas param de brigar porque essas crianças têm esse dom de serem pacificadoras. E o mais importante dessas crianças é o amor incondicional. Elas são bondosas por natureza. E aí eu gostaria muito de passar, só me arrepio todo de falar, de passar um vídeo. O vídeo é 1 minuto, vocês já devem ter assistido esse vídeo, de uma criança cristal que fala para a mãe que não é para comer carne. Vocês já viram esse vídeo? Então, uma coisa que os extraterrestres falam muito para a gente, pessoal, é justamente com o cuidado que a gente tem com a natureza. Não comer carne para essas crianças, né, primordial. Então, a mãe coloca um prato de polvo para essa criança comer e a criança recusa e olha o que essa criança fala para a mãe. Tá bom? Tá, mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Cadê a cabeça dele? Não tem cabeça. Isso Tá aí bom. é só as perninhas do polvo picada. Ah, e a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha de quem come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem o povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cãe é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ah, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma coisa indo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Então esse povo faz uma carne. É. Mãe, eu estou pitando. Eu chorei na primeira vez que eu vi esse vídeo, né? Porque eu sempre fui muito carnívoro e eu sou veterinária. E quando ele fala pra mim que os animais a gente tem que cuidar e não tem que matar, e eu já tenho 15 anos de profissão, nesses 15 anos eu cuido dos animais, toda vez que eu olho agora um pedaço de carne, uma coisa, eu lembro desse vídeo, sabe? E os extraterrestres, eles pedem isso muito pra gente, à medida do possível,
para a gente tentar não comer carne à medida do possível. Eu sei que isso é difícil para muita gente, para mim foi muito difícil. Mas eu era carnívoro de passar na frente da churrascaria e ficar já salivando. Hoje em dia eu não como mais carne vermelha e como só peixe e muito eventualmente frango, porque eles pedem isso pra gente. E como a gente tem um trabalho lá com os animais na universidade com eles, né? Então eu tenho que fazer, eles pediram para fazer 24 horas de dieta sem carne, por conta da energia. Não sei se vocês já foram no matadouro, né? Mas eu já fui e é muito horrível, deprimente. E quando a gente está comendo o alimento para o corpo físico, mas a energia do alimento vai para os nossos chakras, né? Os nossos centros de força. Então quando a gente come uma carne vermelha, toda aquela energia de sofrimento, com adrenalina, cortisol, hormônios de sofrimento, eles vêm junto com a gente e penetram nos nossos chakras, né? Desequilibrando os nossos chakras. Então, graças a Deus, eu consegui parar de comer a vermelha, mas o peixe eu estou relutando ainda, e se Deus quiser eu vou conseguir. Então, isso é uma criança cristal. Ela é preocupada com a natureza. Quem ensinou para ela isso? Que o animal a gente não pode matar, a gente tem que cuidar. Que o animal não pode morrer, tem que ficar de pé. Né? Quem ensinou isso para elas? São crianças iluminadas, que vêm justamente nesse processo de transição para ajudar a gente a caminhar. E você viu como é que está ensinando a mãe, né? Uma criança ensinando a mãe. Então eles vêm justamente para isso. Se vocês identificaram alguma criança que vocês têm, ou que vocês conhecem, que exibe esse tipo de comportamento, né, e que tem diagnóstico de hiperatividade, vão tomar cuidado. Né, que elas podem ser índigos ou cristais, e aí, né, a gente tem a noção que a gente está trabalhando com esse tipo de espírito de evolução, evoluindo. Né? E compartilham tudo. São crianças, as cristais, quando estão no merenda da escola, por exemplo, ela parte do seu lanche, dá para o coleguinha e nem o seu coleguinha não tem dia. Né, elas tendem a ter essa característica. Bom, e o que os extraterrestres, então, eles falam? Já está finalizando, tá? O que os extraterrestres falam? Então, eles dão 3, para a gente ter o contato, para a gente evoluir, para a gente ser pessoas melhores. A gente precisa fazer 3 coisas, resumindo tudo. Se você conseguir fazer essas 3 coisas, o mundo vai estar preparado para o processo de regeneração. A primeira delas é o conhecimento, é estudar sempre, nunca é demais. Né? Eu sou veterinário e apesar de ter pós-graduação e tudo, eu estou fazendo agora astrofísica, que eu estou apaixonado. Então, assim, sempre estudar. O que você faz no sábado e domingo? Descanso, fica à toa. Os extraterrestres falam muito isso. Você tem tempo muito bem disponível para fazer tudo, para ler, para aprender, para ver vídeo, para ler livro, para ver palestra, para ver tudo. Estudar, né? E ter conhecimento. O conhecimento é a nossa ferramenta. Autoconhecimento. Então isso, como eu vou mudar se eu não sei os meus defeitos? Se eu não sei, né, em que eu posso melhorar? Então você tem que se conhecer. Já disse Santo Agostinho, né? No final do dia, a gente vai e faz uma reflexão e a gente fala o que a gente poderia mudar naquele dia e o que você fez de errado e de positivo. E terceiro, prática do bem. Não adianta nada você ter teoria, você ter conhecimento, você se conhecer se você não pratica e não faz caridade. Né? Então esses 3, pessoal, eu queria deixar para vocês, não é conselho meu, tá? É conselho dos seres superiores encarnados, que são chamados extraterrestres por conta, né, deles serem fora do planeta, mas a gente tem a imagem de extraterrestre, né? Aquele bichinho que vai invadir o mundo do Star Wars. Apesar daquilo existir, nós temos o lado mal, o lado ruim lutando, nós temos isso, mas não é fantasioso como Star Wars traz. Porém, Star Wars é muito importante para o inconsciente coletivo, né? Já é colocado na cabeça das pessoas essa situação do inconsciente coletivo. E esses 3 itens é o que eles têm de legado para a gente. Né? Tentando fazer isso, a gente está preparado para passar pelo processo de evolução da Terra. E aí eles trazem essa mensagem, fora da fraternidade não há salvação. Eles entendem que a fraternidade é muito maior do que a caridade. Né? Então, a partir do momento que nós somos fraternos, então nós estaremos prontos para esse processo de regeneração. É isso. Boa palestra. Obrigado.
né? E me chamou muita atenção quando você falou da Mônica de Castro, né? A questão dessa... É Mônica Medeiros. Mônica Medeiros, a questão dessa comunicação. Sim. Né? Que ela faz com ele, com ela e eu. Essa comunicação, ela se dá a qualquer momento, qualquer hora? Não. Ou é específico? O extraterrestre ele tem uma diferença com relação à espiritualidade. A espiritualidade pode ficar com você ali presente, nos trabalhos e tudo. Só que eles têm um período e um tempo dedicado àquela atividade. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho no Hospital Veterinário de Areia, né, que a gente faz com os animais, que é aplicado bioenergia, com resultados muito bons. E eles vêm em hora marcada, 7 horas da noite, da quarta-feira, eles estão aqui, na tomada. Então, tem hora marcada para tudo e a gente precisa disciplinar. É tipo reunião mediúnica, tem horário certo, na hora certa, naquilo para acontecer. Como ela é abduzida desde os 5 anos de idade e hoje ela tem quase 50, você já imagina o que ela não passou. Então, como ela, o contato com ela é bem mais próximo do que esse de hora marcada, né? Ela tira dúvidas, ela estuda com eles, ela vai em desdobramento para a nave, ela conversa com eles, ela aprende muito, ela já viu a terra da árvore lá de cima. Então, assim, ela é especial porque no plano reencarnatório, quando ela veio encarnar, no plano dela, estava escrito que ela ia ser uma abduzida e uma contatada e que ia trabalhar nesse processo de regeneração. A Mônica Medeiros é índigo. Foi uma criança índigo e ela é índigo. E ela está cristalizando, né? Está se tornando cristal. O que pode acontecer? Uma criança índigo pode, com suas atitudes, cristalizar. Então a Mônica ela é índigo e ela tem esse trabalho como se fosse uma missão. Ela veio de um planeta, né, mais evoluído, como uma missão de ajudar a gente nesse processo de regeneração. Só para completar, uma segunda pergunta. Você falou, né, que os ETs também estão aqui para ajudar, inclusive, a nossa mudança como trato com os animais. Sim. A gente sabe que nunca se teve, digamos assim, tanta disposição, tanto, digamos, entre aspas, amor, pela causa animal, sim, como a gente está agora. Você acha que isso também se deve a uma influência direta deles? Exatamente. Eles são extremamente preocupados com a natureza. Então, Chico Xavier falava que se a gente entrasse, né, nessa guerra de extermínio, a própria natureza ia se voltar, não seria uma vingança, mas os efeitos deletérios do homem para a natureza, que a própria natureza ia dar o troco. E a gente ia se exterminar pela própria natureza. Então, assim, a natureza, a gente tem que estar em equilíbrio com ela, de modo que a gente possa usufruir da natureza e a natureza possa entrar em harmonia com a gente. São as forças da natureza. Mas eles são extremamente preocupados com a natureza e com os animais. Qualquer trabalho com os animais, eles estão muito presentes. E lá na universidade a gente sente a energia deles enorme, né? Os dedos vibram, eles ficam formigando e eles têm uma energia incrível com os animais. Porque é diferente para cavalo, para cachorro, a energia é diferente. Como é isso que funciona? Abduzido, contatado, como é? Eles estão bons. Isso. Abduzido, eles precisam coletar material porque eles estão fazendo a nova raça humana. Então eles tem muita tecnologia de engenharia genética. Então eles precisam, para fazer um novo ser humano mais evoluído, eles precisam mudar o cérebro, precisam mudar a cabeça, precisam mudar o físico. Então as abduções são para a nova raça. Quem foi abduzido é para doar material, geralmente genético, para essas mudanças. E essas mudanças são introduzidas na própria população. Então é abduzido. A diferença do abduzido é que ele é capturado, ou fisicamente, que eles não fazem mais fisicamente, ou em projeção, né, em desdobramento. Então o abduzido trabalha na nova raça humana. E o contatado trabalha na nova terra. Então os contatados não doam material genético. E os contatados eles servem justamente para você, são isso que eu falei para vocês, né? As atitudes que você deve ter para poder ajudar o planeta a regenerar. Esses são os contatados. Eu sou contatado. Então eu estou tentando, né, ajudar nesse processo com os animais, que é a minha profissão. Então cada um tem a sua área, cada um tem a sua atuação e todos são importantes
mesmo sendo um trabalho pequeno, todos são importantes. Então os contratados servem para isso, para ajudar a impulsionar, né, a população de uma certa maneira. E os abduzidos do projeto Nova Terra. E os abduzidos do projeto Nova Raça. Eu queria fazer duas colocações. Primeiro, quando eu participei da comunidade Hare Krishna, eles lá falam, né, da carne, e eles mostram perfeitamente como a gente pode viver saudável sem comer carne. Porque tem outras proteínas. Inclusive, pessoas que nascem lá, moram tudo saudável. Mas por que eles não passam para isso? Para a gente nem na escola, nem em lugar nenhum. Porque tudo é uma conexão, né? Dos empresários, com o médico. Quando a gente chega no médico, diz, ó, coma carne. Mas quando a gente está doente, ele diz, não coma carne. Aí quer dizer, isso tudo é uma conexão. Aí eu achei muito bonito. Eu já não gostava. Aí quando ele botou um vídeo e mostrou as dores, o sofrimento, eu digo, nossa. Aí eu tinha uma amiga, quando eu ia almoçar com ela, eu vou almoçar mais chupido, me dá outro braço de carne, que eu não consigo. E graças a Deus não me faz falta nada. Mas é muito bonito. É falta de conhecimento, isso é disciplina. Quando a gente começar a conhecer, né, Buda, a gente não quer mais. Porque é uma coisa, né? Apesar da igreja lá atrás, no seu primitivismo, já disse que era pecado, em alguns momentos, mas a gente sabe que é para o nosso próprio bem. E a outra colocação, se você conhece o programa da TV Pro Maior, há um tempo atrás, há bastante tempo, eu assisto o programa de ufologia com o nome dele é Ricardo Luiz, é muito bom. Eles falam dos exilados da matéria, eles falam do espiritismo e ufologia, eles falam de Jesus, da possibilidade de ser extraterrestre. É muito bom esse programa. Assim, a título de conhecimento. E é do canal Espírita, a TV Mundo Maior é Espírita. A Rádio Boa Nova é Espírita. Tudo isso que você falou sobre forçar. Parabéns, viu? Obrigado. Realmente tem muita literatura, muita coisa para estudar. Alguém tem mais alguma pergunta? Sim, eu não li, né? Porque é um mundo agora que eu estou entrando e eu estou, assim, muita coisa para estudar e eu estou indo aos poucos. Mas a Mônica fala muito de Ramatiz e é a literatura que eu quero das próximas E o governador espiritual de Marte? Se ler Ramatiz é muito difícil. Não refletir sobre essa questão dos animais e do consumo de carne, porque ele consegue, assim, entrar na sensibilidade da gente de uma maneira que fica difícil, inclusive até ler o livro. Fica bem difícil, porque ele mexe muito com a gente. Um vídeo desse mexeu muito comigo, imagina se eu ler uma literatura dessa, né? Um dos livros que eu comecei a ler, que ele tocava no assunto, assim, nas primeiras 10 páginas eu tive que dar uma parada, porque é muito forte. Isso que ela está falando, pessoal, é muito visível quando você vai no matadouro. Aqui em Esperança tem um matadouro e eu fui nesse matadouro para coletar amostras da minha tese de doutorado. E quando eu cheguei lá, eu nunca tinha isso. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim em pânico. Eu voltei de lá chorando para a areia, falando que nunca mais ia comer carne. Não é verdade. Então assim, quando a gente vê um pedaço de carne, um bife, né, que é nossa, que lindo, que gostoso, a gente não imagina, né, o que tem por trás disso, né? É muito sofrimento, é muita dor. Aquilo ali está impregnado não só de hormônios, de adrenalina, de cortisol, que são hormônios do medo, e do sofrimento, como energeticamente. Aquilo ali está impregnado de energias deletérias, porque a gente tem nos matadouros os espíritos vampiros, que ficam sugando a energia dos animais quando eles são ensanguentados, né? Quando você faz a sangria. Eles ficam sugando aquela energia do sangue. E todo matadouro é frequentado por espíritos extremamente primitivos, inferiores, e essa energia vai toda na carne. Ô Gisele, e o sofrimento quando o boi vai levar? Eu ensinava no sítio, e na sexta-feira eles levam, né? Mas tinha um boi que não queria não. É muito sofrimento. Eles arrastavam para lá, parece que eles sentiam que... Sente, claro. Dizendo para a Rose que Ramatiz também está na TV Muito Maior, viu? Também tem programa lá. Um boi, quando presencia um outro boi morto, sangrando, ele chora. Você vê literalmente a lágrima dele descer. Eu já presenciei isso.
E quanto à carne para nosso planeta, a carne ainda alimenta a carne, segundo o livro dos Espíritos. Mas isso é uma fase da raça humana que não tinha as proteínas na época que tem hoje, entendeu? E suplemento também. Isso, entendeu? Então eu pergunto a alguém mais alguma pergunta para a gente encerrar, Mariana da hora. Eu fiquei com dúvida, quando eu estudava uma aula de História e Ciências, eu ficava me perguntando a mesma coisa. Que, é assim, há tempos atrás, muitos milhões de anos atrás, humanos tiveram contato com extraterrestres, certo? Aí, nesse contato, isso foi passando como se fosse, como eu posso explicar, uma cultura, né? E eu fico me perguntando se no tempo dos povos egípcios, os deuses que eles consideravam mitológicos, se era deuses mesmos que eles acreditavam ou era esses tais alienígenas? Também, muito boa pergunta. Isso que você está falando tem muita razão. Na época, apareciam os extraterrestres para aquela população primitiva. Né? E aí, quando eles olharam uma nave, você imagina, o homem primitivo, até mesmo o homem do Egito, que não tinha tanta tecnologia naquela época, né? Sem tecnologia nenhuma, viu uma nave colorida, de luz, descendo, e ali saindo um ser que ele nunca viu na vida, com uma luz, ele via aquilo ali, nossa, é um Deus. Então, muitos que eram julgados como Deus, na verdade, eram alienígenas. E se você for ver, eles pintavam nas cavernas, no mundo primitivo, né, no Egito, mas pintavam nas cavernas aquelas pinturas que eu mostrei para vocês. Aquelas pinturas, elas são iguais em várias partes do mundo. Então a mesma pintura, com o olho amendoado preto, com alguma coisa ao redor, cabeça grande, corpo magrinho, essa pintura ela é feita na Austrália, ela é feita na África, ela é feita nos Estados Unidos, ela é feita na Europa. Então como é que ela pode, né, o mesmo tipo de pintura ser pintado em toda a parte do mundo? Então eles viam isso, eles pintavam o que eles viam. Então eles viam isso e na verdade era o contato que já havia. Desde da vinda, antes da vinda do homem para a Terra, que eles já vinham aqui nos ajudando no nosso mundo. Eu não vou adentrar não, você pode procurar em os americanos, eles criaram uma escola, né? Deram o nome de X-Men, todo mundo. Aquilo sempre existiu. Existe. Sempre existiu. Existe. São crianças, né? Com dom. E em Areia, quando eu era pré-adolescente, tinham duas pessoas em Areia, que você pode até procurar, que tinham esse dom. Uma dessas meninas era Maria, da família Maia, se você puder procurar saber, ela teve que ir embora de Areia. Maria, ela pegava um relógio automático, né? Você levava até para a TV, levava o relógio, colocava uma mão em cima e o relógio voltava funcionando. E uma outra família lá também muito conhecida, e o Senhor, ele tinha o corpo todo de marfim. E ele foi até para Silvio Santos na época, porque os ouvidos dele eram capazes. Então ele escutava, o telefone, você ligava, o telefone comum, ele escutava o cara lá no corpo. E eu não sei se a família vendeu, eu sei que a família vive em Areia até hoje, tem até uma pessoa da família que mora aqui, você também pode ver. Desculpa estar aí. Então eu acho que o assunto a gente deve realmente ter mais vezes. Eu tenho um projeto em Areia chamado Projeto Despertar na Zona Rural, com crianças, com algum tipo de produto, que são alguns interativos, outros têm um pouco de déficit seria de atenção cognitivo. E estou começando agora e não é fácil. Então depois você... Essa questão que você tocou, pessoal, a Mônica Medeiros fala sobre isso. Tem crianças lá na Europa que são escondidas do governo americano, escondidas, porque eles querem as crianças para a guerra. Que são crianças que conseguem controlar muita coisa e têm, entre aspas, os poderes. Né? A Mônica Medeiros tem uma palestra que ela fala sobre isso. E que os X-Men, que a gente vê de uma forma mais fantasiosa e de ficção, é lógico que é exagerada aquela forma que o X-Men mostra, mas os X-Men existem. E são crianças escondidas e que tentam controlar o seu próprio poder para não se prejudicar e não prejudicar as pessoas, porque às vezes elas não conseguem controlar esses poderes, entre aspas. E até para fechar, minha mãe,
aos 9 anos de idade, eu não sei se foi absurdo, eu não sei o que foi. Eu sei que ela se tornou uma pessoa diferente. E aconteceu uma coisa que eu posso contar aqui rápido. Meu irmão ia ser morto. Eu tenho um irmão que é muito trabalhoso e ele ia ser morto. Estava certo já, e ela acordou de madrugada e ela começou a emanar energia para lá, para esse local. E conta meu irmão que saiu correndo e eu não sei se era a polícia ou pessoas atirando dele. E meu irmão fala, ele voltou, até hoje ele dá trabalho, morre ali também. Porque eu sempre tive uma curiosidade sobre um detalhe. Nós todo mundo conhece Stan Lee. Stan Lee, ele criou praticamente todos os super-heróis. Então, assim, você vê uma referência muito grande dessa questão de multiverso, de existir vida fora do planeta. Na sua opinião, você acha? E até assim, a dimensão que ele ganhou mundialmente, né? Assim, que era conhecido mundialmente hoje em dia, de 80 para cá, principalmente, essa questão de super-heróis também cresceu muito, ficou muito evidente. Você acha que, por exemplo, ele pode, não diretamente assim, um contato, mas essa questão de inserir, principalmente nas crianças, essa possibilidade, essa comunicação de existir uma vida além, pode ser uma forma assim, indireta de trabalhar uma conscientização? Direta mesmo. Isso chama, não sei se você estava na hora que eu falei, mas isso chama inconsciente coletivo. Então, por exemplo, Star Wars. Star Wars é a maior potência de inconsciente coletivo que a gente tem hoje na atualidade. As pessoas olham Star Wars, aquela coisa de extraterrestre, guerra, não sei o quê, e já vai pensando que aquilo ali pode ser real. Então isso chama inconsciente coletivo. E super-heróis é a mesma coisa. Os Vingadores, por exemplo, né? E a gente vai ver que são super-heróis que estão lutando contra uma invasão alienígena, uma possível guerra. Então isso, com certeza, já vai colocando na mente das pessoas essa ideia. E nas fases novas, uma coisa que também acho que tem a ver com você for observar, é que eles colocaram muito assim, a preocupação, por exemplo, de Thanos, que é um extraterrestre, do equilíbrio do planeta Terra. Como se a gente tivesse consumido muita coisa da natureza e aí tivesse que existir uma retirada de uma quantidade grande de pessoas para que esse planeta voltasse a um equilíbrio. E depois ele fala muito nos gibis mais novos da questão de colocar entre as pessoas na Terra extraterrestres sem que as pessoas saibam. E esses extraterrestres teriam as características das pessoas, porém eles teriam habilidades totalmente diferentes. Aí, se for olhar, é interessante. Só para finalizar, por exemplo, o extraterrestre, a Mônica Medeiros, ela é abduzida desde 5 anos de idade. Só que para o extraterrestre aparecer para uma criança, isso é traumático. Aí eles utilizam o inconsciente da criança fantasioso, daquilo que ela mais gosta, e principalmente super-heróis. Então, na época, a Mônica Medeiros assistiu o desenho do Gasparzinho, Fantasminha Camarada. A primeira vez que o extraterrestre apareceu para ela foi em forma de Gasparzinho. Então, eles utilizam o inconsciente da criança, pega isso, aquilo que ela mais gosta, aquilo que ela mais tem carinho, e aparece daquela forma para eles. E depois que ele estiver acostumado com aquela presença, eles vão introduzindo na figura no mundo. A gente agradece a palestrante. Saga de novo. Fica quando vai, Eu espero que você volte de novo, viu? Vai voltar quantas vezes a gente chamar.